Bem, colegas do Atualidades do Direito, hoje nós vamos falar sobre algumas dicas práticas sobre o recurso extraordinário e o recurso especial. Meu nome é Warley Belo, sou advogado, sou professor de Direito Penal, de Processo, e agradeço o convite da direção do Atualidades do Direito para a gente discutir alguns pontos práticos sobre o recurso especial e recurso extraordinário. Nós vamos falar algumas situações sobre pontos teóricos, mas o nosso vertente, a nossa direção é realmente a prática, principalmente da advocacia criminal, de forma que nós vamos discorrer aqui sobre considerações gerais práticas. Não é? O nosso propósito é discutir questões do dia a dia desses importantes instrumentos, mais difíceis instrumentos de serem manejados, que é recurso especial e extraordinário. Vamos falar das nomenclaturas, depois vamos falar alguma coisa sobre procuração, protocolo, a peça em si do recurso especial, do recurso extraordinário, tendo por base uma peça cujo modelo seguirá num link que será disponibilizado no site, e os senhores poderão ter acesso, onde nós vamos seguir esse discurso pontuando algumas questões práticas. É claro que nós aqui temos um tempo limitado, o assunto ele é de veras muito complexo, a nossa velocidade de falar ela pode ser compensada, já que está sendo gravado, com um pause do ilustre colega que nos assiste. E eu recomendo firmemente que o colega já tenha um conhecimento prévio, teórico, sobre o recurso extraordinário e o recurso especial, porque aqui, como é questão prática, nós vamos passar por cima dessas questiúnculas teóricas e eu vou pressupor que o ilustre colega que nos assiste já tenha esse conhecimento prévio, teórico da matéria. Nós temos excelentes livros no nosso meio jurídico, no meio acadêmico, não é? Ter também o conhecimento da Constituição Federal, o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil, a Lei 8.038/90, que são as normas procedimentais do STF, do STJ, os regimentos internos do STF, do STJ e do tribunal respectivo, seja ele Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, além das súmulas. Aqui, por uma questão de tempo, eu vou fazer citações nominais das súmulas, citações nominais dos artigos das leis, porque nós temos realmente o tempo limitado e a questão nossa é prática. Depois, vamos passar para pontos específicos com a fungibilidade, recurso representativo de controvérsia, pré-questionamento, reexame de todos os fundamentos, esgotamento dos meios ordinários, o recurso extraordinário ou o recurso especial e os embargos infringentes, o reexame de prova e a repercussão. Quer dizer, nós temos aqui uma série de elementos, de assuntos que eu vou tentar ser bastante sucinto. Vamos tentar ser direto, dar dicas práticas do dia a dia da advocacia para que nós possamos ter o máximo aproveitamento do nosso tempo. O advogado, quando ele lança a mão do recurso especial e recurso extraordinário, ele precisa observar que todo recurso é uma crítica. Quer dizer, quando a gente usa a mão do recurso especial e extraordinário, o advogado ele tem que ter em mente que está criticando o Tribunal de Justiça, está criticando o Tribunal Regional Federal, o relator, a Câmara que ali atuou, e deve fazê-lo sempre com muita parcimônia, não é? Com muita delicadeza, às vezes firme, porque a advocacia exige que nós sejamos firmes, mas, entretanto, é necessário a gente ter uma ponderação, porque o recurso é uma crítica, e a crítica é sempre muito delicada. A gente precisa dirigir isso com uma maneira, com uma educação, muita tranquilidade, porque
evidentemente que a crítica pode ofender, mesmo a gente, dentro de um discurso técnico, a crítica no nosso meio, todo mundo sabe, é algo que às vezes magoa. Então, a primeira dica que a gente deixa é esse equilíbrio natural de ler e reler a peça várias vezes, porque sim, o recurso é uma crítica. Uma apelação é uma crítica à sentença do juiz, um recurso extraordinário, um recurso especial é uma crítica aos desembargadores, ao trabalho que ali foi feito, mas existem vários caminhos de se criticar. A gente precisa escolher aquele caminho que seja o caminho mais educado, mais sensato, mais racional e menos emocional, porque nós precisamos observar que trata-se, acima de tudo, de questões técnicas e nós precisamos desenvolver essas questões técnicas evitando uma crítica muito ácida. O nosso sistema de recurso especial e recurso extraordinário, isso não é surpresa, não é novidade para ninguém, é um sistema bastante rigoroso, crítico, que visa, eu diria assim, dificultar ao máximo a subida desses dois recursos. Quando a gente fala subida, é uma linguagem prática que significa conhecimento, não é? Quando esse recurso ele tem os seus pré-requisitos de admissibilidade todos preenchidos, se diz que ele vai ser conhecido e no dia a dia prático a gente fala que esse conhecimento é a subida dele. Então, quando eu falo subida, significa conhecimento do recurso. Então, nós temos um sistema político cujo fundamento é uniformizar o pensamento jurídico nacional e isso tanto é verdade que não se enquadram esses dois recursos na garantia do duplo grau de jurisdição. Nós temos o recurso especial e o recurso extraordinário como terceiro e quarto exames, respectivamente, da questão jurídica, de forma que o sistema é político, o fundamento é político, a discussão é política, só o arcabouço é jurídico, mas o centro, o cerne da questão é sempre política. E o advogado, quando for realizar as suas atividades redigindo o recurso especial, o recurso extraordinário, precisa ter atenção a esse fato. Às vezes nós encontramos muitas dificuldades porque a gente vai muito no sistema jurídico, no pensamento jurídico, mas se esquece que são recursos políticos. O arcabouço dele é político. Então a diligência, a atenção muito em cima dessa forma de ver. A apelação é uma forma extremamente jurídica, mas aqui quando a gente fala recurso especial e extraordinário, nós estamos no mundo político, é muito mais político do que jurídico. De forma que eu considero que quando o recurso especial e extraordinário ele é conhecido, isso já é uma pequena glória para o advogado hoje em dia, que está vendo o seu esforço coroado com bom êxito, não é, com essa subida desses dois recursos. Porque realmente hoje é um grau de dificuldade muito grande nós conseguimos essa subida. Qualquer deslize é fatal. De forma que vamos falar algumas nomenclaturas. A admissibilidade recursal, que eu já me antecipei, você diz que pode ter o conhecimento, se conhece do recurso ou não se conhece do recurso. Se é admitido, o recurso sobe, aí vai se analisar o mérito. No que tange ao mérito, a gente fala que foi fundado, e aí dá-se provimento ao recurso ou foi infundado. E aí não se dá provimento ao recurso, nega-se provimento ao recurso. A questão prática que nós colocamos aqui, que é importante para nós no dia a dia, é a questão da revisão criminal, da competência. Porque se esse recurso ele é conhecido, nós vamos ter que a competência para a revisão criminal será do tribunal ad quem. Se, entretanto, ele não for conhecido, a competência permanece com o tribunal ACO, com o tribunal do qual nós gostaríamos de ter essa reforma, dessa decisão. De forma que é necessário ter atenção, essa importante distinção entre conhecimento e não conhecimento para a revisão criminal, analisar isso antes de se propor a revisão criminal. De forma que o nosso objetivo sempre do recurso especial extraordinário é que ele seja conhecido e provido. Não é? O conhecimento no que diz a questão da admissibilidade e o provido na questão do mérito.
algumas questões, sinônimos do recurso especial e recurso extraordinário, que podem ser utilizados tranquilamente quando da redação das petições. A gente pode chamar de apelo especial, apelo extraordinário, apelo constitucional, apelo extremo, apelo incomum, remédio excepcional, remédio extraordinário. São todos nomes que nós usamos para não ficar enfadonho, sempre recurso especial, recurso extraordinário. Então, todos esses sinônimos, eles são corretos, não há nenhum tipo de impedimento que nós podemos aqui alegar. Fica até a leitura mais agradável do recurso. O recurso, ele é sempre interposto. O verbo é interpor, assim como a ação, ela é proposta e os embargos são opostos. O habeas corpus e o mandado de segurança são impetrados. São questões importantes. Normalmente, os advogados, nós não erramos isso quando estamos escrevendo, mas na fala, normalmente, a gente escorrega. E a gente precisa sempre se policiar. A questão do verbo, a gente ouve muito na imprensa, o advogado entrou com o habeas corpus. A imprensa pode falar isso, mas o advogado, que tem a formação técnica, jamais, em tempo algum, ele poderá falar que se entrou com o habeas corpus. Quer dizer, o habeas corpus é impetrado, o recurso é interposto. Então, é necessário ter extremo rigor com a utilização desses verbos, porque a prática ela vai distinguir muito a pessoa, a formação teórica, cultural do advogado, exatamente nesses detalhes. Então, o verbo é sempre muito importante para que nós possamos até mesmo nos comunicar com maior facilidade. O Supremo Tribunal Federal, nós podemos chamá-lo de Pretório Excelso, Suprema Corte, Suprema Instância, Pretório Magno, Corte Maior. O STJ nós chamamos Colendo e o Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional Federal nós chamamos de Egrégio. Via de regra, essas nomenclaturas do STJ, dos Tribunais de Justiça e do Tribunal Regional Federal, via de regra tem no regimento interno. Não é a nomenclatura. Há essa disposição no regimento interno. De uma maneira geral, STJ é colendo, o TJ e o TRF é egrégio. Mas é bom sempre olhar o regimento interno da região ou do tribunal do estado que a pessoa está querendo recorrer para não ter nenhum tipo de impropério. Via de regra é isso. A procuração. A procuração para esses dois importantes instrumentos, ela é essencial. Sem a procuração com poder específico, fatalmente esse recurso não será admitido. Nós temos, inclusive, a súmula 115 do STJ, que diz que sem a procuração o recurso não existe. Então, é necessário ter essa procuração. Eu, no dia a dia da prática, principalmente quando o cliente está preso, nós temos que ter uma acuidade maior, porque às vezes o presídio fica longe. Então, eu, via de regra, tenho várias procurações. Deixo essas procurações e vinculo essas procurações ao contrato de honorários, porque, eventualmente, essa procuração você pode deixar um espaço nela em branco e, posteriormente, você pode preencher. É claro que dentro de uma visão mais restrita, uma visão mais limitada, você pode até dizer que isso aí seria crime de falsidade ideológica. Num aspecto formal, teórico, corre o risco disso. Por isso, é sempre necessário a gente ter no contrato de honorários essa especificidade, essa possibilidade de manejar os recursos em geral para fazer a defesa completa, mesmo que o contrato de honorários seja limitado, e também, após nós termos interposto o recurso, pegar um referendo, referendar esse ato que nós utilizamos para evitar qualquer tipo de mácula ou de entendimento diferente que venha a ter, e o advogado está envolvido com crime de falsidade ideológica por uma questão que não vai prejudicar ninguém, mas que até que se explique o que aconteceu, isso pode demorar, isso pode trazer um desgaste desnecessário. Então, a dica que dá para a prática é exatamente essa. Nós vamos dar um pequeno intervalo agora e estamos logo na sequência falando sobre protocolo.